Olá, bom dia meus irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo nessa manhã ao canal Café com Bíblia. Que Deus, por sua multiforme graça e misericórdia, continue a nos abençoar, hoje e sempre, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero convidar os amados irmãos a meditar um pouquinho na palavra de Deus, no texto bíblico que se encontra no livro de Amós, capítulo 3, versículo 3, que nos diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É uma indagação. O texto enfoque do livro de Amós vem nos falando de retidão, da justiça divina e da retribuição de Deus para com o pecado cometido pelo povo de Israel. O livro de Amós vem tratando a respeito da ação de Deus em juízo para com os comportamentos reprovados do povo. É um texto que nos vai fazer refletir o motivo pelo qual Deus agiria com castigo divino para com o pecado constante do povo. É uma pergunta que nos faz refletir quando Deus usa Amós para dizer: andarão dois juntos se não estiverem de acordo, né? Aqui claramente a gente vê o motivo porque Deus teria que agir com juízo para com o povo, porque o povo não estava andando em comum acordo com Deus. É claro de se entender o texto bíblico quando pergunta se andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo, a resposta é não. Então aqui é uma pergunta, é uma indagação e o motivo porque Deus agiria com juízo para com o povo, porque o povo não estava andando segundo a vontade de Deus, segundo as direções que Deus estabelecia para que eles vivessem como um povo separado, para com um povo que vivesse em santidade, influenciando as gerações daquela época. Então o povo era um povo impenitente, era um povo de durar serviço, era um povo teimoso. E não dificilmente nós encontramos na Bíblia textos que vai falar que o povo vivia de maneira obstinada. Moisés, ele era um homem muito manso, porém eu acredito que ele se irritou muito com a impenitência do povo. O povo era obstinado, o povo era teimoso. Deus agia com misericórdia, em contrapartida, em pouco tempo o povo começava a fazer novamente aquilo que desagradava a Deus. E o povo não agia dessa forma só naquele tempo, hoje não é diferente. O povo busca Deus pelas benesses, pelas aquisições, por aquilo que está precisando, por um período, um momento de extremo socorro, de urgência. Mas facilmente Deus é colocado de canto quando nós adquirimos aquilo que queremos, aquilo que estamos almejando. Mas essa pergunta, ela é uma pergunta que intriga a nossa alma. Poderão andar dois juntos se não estiver de comum acordo? Não. Então eu entendo que nessa manhã eu posso até pensar que Deus está comigo, mas se eu estiver andando, vivendo em desacordo com aquilo que Deus me orienta pelas palavras reveladas para a minha vida, é como se eu dissesse: Deus, eu estou sendo guiado pelos meus próprios sentidos, pelos meus próprios conhecimentos, pela minha intelectualidade, por aquilo que eu tenho aprendido. Então não andará, a resposta é: não andará dois juntos se não estiver em comum acordo. Lá no Salmo 133 vai dizer: quão bom suave é que os irmãos vivam em união. Quando se fala de união, fala de unidade. Quando se fala de unidade, fala de uma vida, fala de saúde. A Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo ele fazia a obra missionária, ele vinculava aquele trabalho da obra missionária com algumas pessoas, e uma dessas era Timóteo. Tanto que no capítulo 5 de 1 Timóteo, versículo 23, a gente vê um vínculo de uma amizade, de preocupação, uma amizade profunda de Timóteo e Paulo, ao ponto do apóstolo Paulo falar assim: olha, Timóteo, não beba somente água. Quem sabe ele estava jejuando,
Não beba somente água, mas beba um pouco de vinho para que você trate essas questões estomacais que você tem. Porque Timóteo ele padecia de algum tipo de enfermidade no estômago, algum tipo de anomalia, de patologia que fez com que Paulo se preocupasse com ele. A Bíblia diz que Davi ele fez aliança com Jonatas quando este presenciou uma conversa entre Davi, o seu pai, e Jonatas, Saul e Jonatas e Davi. E Jonatas ele se aproximou de Davi ao ponto de ter uma amizade íntima, uma ligação. Eles estavam vivendo juntos ali, mas mesmo o pai de Jonatas procurando matar Davi. Porque Saul tinha sido rejeitado por Deus, porém Davi tinha sido aprovado. E depois Saul se irou muito contra Jonatas, porque ficou sabendo dessa amizade entre o seu próprio filho contra aquele desafeto que ele procurava matar, que era Davi. Tanto que lá na frente, Deus deu livramento para Davi através de Jonatas. Em um período de tempo, quando Jonatas já tinha morrido, através daquela aliança de amizade, como um acordo, os dois juntos, ali daquela aliança de amizade em vida, fez com que Davi se lembrasse da casa de Jonatas, porque eles tinham aliança, e foi perguntado lá no palácio para Ziba: Ziba, existe alguém ainda da casa de Saul para que eu haja de benevolência por amor de Jonatas, meu amigo? Jonatas já estava morto. Aí Ziba falou: ainda tem um chamado Mefibosete, filho de Jonatas, aleijado de ambas as pernas. Ele mora lá em Lodebar. Então, alianças reais, amizades são saudáveis. Então, Deus ele não criou cada um de nós para a gente viver só, sem vínculos de amizade. Só que aqui agora eu quero mexer com você um pouco. Muitas das vezes nós não temos amizade porque acreditamos que aquela pessoa a qual nós estamos nutrindo amizade, quando ela pisa na bola, quando ela age errado, ela é digna do quê? De ser deletada, de ser excluída. Mas não foi esse exemplo que Jesus nos deu. Jesus ele se aproximava da prostituta, do ladrão, de todo tipo de anomalia. Ele se aproximava porque aquela dificuldade não ia alterar a essência de Jesus, mas a essência dele ia alterar aquela anomalia. Glória a Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, quando chega, muda uma circunstância, muda um quadro. E como é que nós vivemos hoje? Muitas das vezes sozinho, porque nós achamos que aquela outra, o outrem, não tem uma capacidade ou um gabarito para ser nosso amigo. E quando isso fala-nos de Deus e nós, andará dois juntos se não estiver em comum acordo? Ei, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está andando com Deus ou você está achando que está andando com Deus, mas está andando sozinho? Porque Deus não compactua com a injustiça, Deus não compactua com o erro, com a imoralidade, com a mentira, com a profanação, com a injustiça, com aqueles que agem malandramente. Deus não compactua com esse tipo de situação, não. Essa palavra é uma palavra de juízo. Deus falou com Amós assim: andarão dois juntos, se não estiver de comum acordo. É por esse motivo, Amós, que eu vou entrar com juízo contra o pecado impenitente desse povo, porque eles não estão andando em comum acordo comigo. Não estão. A Bíblia diz que um cordão de duas dobras é mais difícil de arrebentar. Então esteja com Deus para o momento do vento, da luta, da prova, da adversidade. Você não pode ser uma pessoa solitária. Você tem que gerar frutos de amizade. Então a amizade é saudável, e principalmente quando é com Deus. Então primeiro tem a fase do conhecimento. Você conhece alguém. Depois você cria o quê? Um vínculo de amizade. A amizade ela pode ser duradoura ou ela pode morrer. Mas se a amizade ela for duradoura, ela tiver raízes, vai ter o quê? Intimidade. Quanto mais você tem amizade, de intimidade com alguém, mas você conhece a pessoa. Às vezes a pessoa não precisa falar uma palavra, mas você já sabe, pelo olhar, pelo jeito, pelo trejeito, porque você tem intimidade com aquela amizade. Aí eu te pergunto,
Como é que está a tua intimidade com Deus? Aleluia! Como é que está a tua amizade com Deus? Deus está dizendo nessa manhã, se você não estiver em comum acordo comigo, eu não estou junto contigo, eu não estou andando com você não. Que eu não compactuo com coisa suja, com mentira, com engano, com profanação, com ilegalidade, com imoralidade, com mentira, com palavras de duplo sentido. Eu não compactuo com isso. Deus falando para nós nessa manhã, poderão andar dois juntos se não estiverem em comum acordo? Esse era o motivo que Deus estava falando para Amós falar para o povo: eu vou entrar em juízo com eles, porque eles não estão andando de comum acordo com o que eu tenho determinado na vida deles. Receba essa palavra nessa manhã. Quando o juízo de Deus vir contra a minha vida e contra a tua vida, que não venha, mas se vir, a palavra de Deus diz, agindo Deus, quem impedirá? Nós pegamos essa palavra só para as bênçãos, não é, irmão? Fala a verdade. Agindo Deus na minha vida, eu quero ver quem vai impedir. Não tem capeta, não tem ninguém que vai impedir. Eu quero ver o agir de Deus em juízo na tua vida. Quem é que vai impedir? Ou na minha? Que Deus me livre, Deus me guarde e te guarde. Andarão dois juntos? Se não tiver em comum acordo? Você não tem que pensar que Deus está andando contigo. Você tem que ter certeza. Mas se você tiver uma vida de santidade, de honestidade, de misericórdia, de perdão, de amor, e para por aí. Tá bom para você raciocinar? Poderão andar dois juntos, nós e Deus, se nós não tivermos em comum acordo com o que Ele ensina pela palavra? Não. A resposta é não. Não andarão dois juntos se não tiverem em comum acordo. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Deus falou, Jonas, vai para Nínive. Jonas o que fez? Contrapartida. Foi para Tarsis. Mas depois Deus mandou um vento lá no mar, foi entrar no navio achando que ia se esconder de Deus. Você não se esconde de Deus, nem eu, ninguém se esconde de Deus. Jonas estava de acordo quando ele foi para Tarsis? Não, estava em desacordo. Mas Deus sabe trabalhar. Aí ele foi parar lá em Nínive, onde Deus queria que ele fosse. Aí ele estava em comum acordo com Deus quando ele foi para Nínive, não quando ele foi para Tarsis. Será que você está obedecendo o que Deus tem mandado você fazer? Ou você está em desacordo? Quando você está em desacordo, é quando você fala assim para Deus, Deus, é o seguinte, eu vou resolver por minha conta e risco. Aí Deus fala, então faz. Eu sei que você vai chorar, você vai se decepcionar, vai sofrer, vai dar com a cara na porta, depois você vem a mim, que eu tenho misericórdia, o meu fardo é leve, pode vir depois. Deus permite, irmão, porque Deus não obriga ninguém a nada. Receba essa palavra nessa manhã. Pense, pare e pense aí. Andarão dois juntos se tiver de comum acordo? Você sabe a resposta. Eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, te louvo, te exalto, te enalteço em espírito e em verdade por essa palavra maravilhosa. Continua guardando a minha vida, que eu não venha viver aleatoriamente, andando segundo a minha força, minha vontade, meu Pai, por minha conta e risco, mas que eu venha ser direcionado pela tua palavra, andando segundo os princípios elementares, fundamentais de santidade que o Senhor tem me ensinado. Abençoa o teu filho e a tua filha, assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Um beijo no teu coração. Reenvie esse vídeo para o grupo da família. Se inscreva lá, assine o sininho, faça um comentário, faça uma crítica. Em nome de Jesus, é construtiva, para a glória do nome de Deus. Deus te abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus.